Graça e paz, irmãos, reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro, uma igreja próxima a você. Nós estaremos nesse encontro com o estudo da Palavra de Deus, baseada no breve catecismo, onde nós vamos analisar o tema o Redentor dos Escolhidos. Também vamos, em reunião de oração, buscar a presença de Deus, edificar o povo de Deus, e contamos com a sua participação, a participação da sua família. Nós queremos agora entrar em comunhão com Deus, pedindo a orientação dele para esse encontro. Então, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse instante? Amado Deus, querido Pai, louvado, bendito seja o teu nome. E agora, Senhor Deus, nesse encontro que aqui teremos, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que o teu povo possa ser edificado. Mas também, Senhor Deus, que possamos ter a luz da tua palavra nos apontando o caminho a seguir. Também ela possa tranquilizar os nossos corações, para que, em ouvindo o teu cuidado sobre nós, possamos entender que também nos dias atuais o Senhor tem cuidado de nós, da nossa família, do nosso problema, das nossas lutas e mazelas. Seja com o teu povo, nos dirige, nos prepara para esse momento, seja com aquele coração que está aflito, prepara, dá guarida, dá espaço nesse coração, para que este que ouve a tua palavra possa se render também aos teus pés, se assim esta for a tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus oramos, na força do Espírito Santo nos edificamos neste momento. Amém. Amém, queridos irmãos. Nossas perguntas 20 e 21 falam sobre esse tema. E por isso, então, nós vamos passar agora a esse estudo desta quinta-feira, falando sobre o Redentor, a redenção, o que é redenção, e os escolhidos do Senhor. Vamos lá, então? Nós temos no breve catecismo duas perguntas que falam sobre esse tema e queremos ler com vocês. Pergunta número 21. Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus, é claro, né? Resposta: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. Pergunta 22. Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Cristo, resposta: Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecados. Olha, irmãos, essas perguntas são ricas em afirmações teológicas. Mas nós queremos, em primeiro lugar, dizer que essas respostas a essas perguntas, elas, em cada uma dessas afirmações e em todas as outras perguntas desse estudo, ela tem diversos versículos bíblicos que as amparam. E nós, então, vamos agora passar a destrinchar um pouquinho melhor essas ideias, falando sobre redenção dos escolhidos, falando sobre as naturezas de Jesus Cristo e falando também desse nascimento dele, né, dele sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E dizer, irmãos, que esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto difícil, tem trazido em algumas expectativas, dúvidas, mas nós queremos não dizer o que nós pensamos, mas o que a palavra de Deus nos assevera sobre esse tema.
Vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo? Primeira coisa, irmãos. Então, note que nós estamos estudando sobre a pessoa e a obra do Redentor, que é Cristo. Mas a primeira pergunta que surge, vem cá, pera lá. Falou que Cristo é um Redentor, e até aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos esse o símbolo do Cristo Redentor. Mas da onde vem esta palavra? Ora, Redentor vem da palavra, como está aí grifada, redenção. E a redenção em Israel era uma espécie de livramento mediante apagamento de um preço. Então, havia o pagamento de um preço, se pagava um preço e alguém era livre, liberto, um escravo era liberto, uma propriedade era liberta. Nós vamos ver mais à frente aí um pouquinho. Então, redenção, o que é redenção? É liberdade. Redimir é libertar. Libertar alguém mediante ao pagamento de um preço. O que é um redentor? Cristo Redentor. Um redentor é aquele que paga o preço. Então, em Israel antigo, quem pagava os preços, aquele pagador do preço, era chamado de redentor, de Goel, aquele que redimia, que resgatava também, né? É um sinônimo de redenção. E o que é resgate? É o preço a ser pago. Ora, irmãos, o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, fez essa redenção mediante ao pagamento de um preço. E o preço foi o seu sangue, e esse preço foi um preço muito alto, porque ele morreu e morreu de morte de cruz para nos redimir, para nos livrar dos nossos pecados. Em Israel, se uma pessoa vendesse uma propriedade por razão de empobrecimento, por exemplo, alguém, principalmente um parente, podia resgatar essa propriedade. Nós temos isso aí em Levítico e também temos isto aí lá em Lucas 25, uma repetição dessa ideia. Depois você dá uma lida lá e você vai entender. Mas também os escravos podiam ser resgatados mediante a um processo de redenção, ou seja, de pagamento deste resgate. Alguém tinha uma dívida e ele podia ser vendido como escravo para pagar essa dívida, ou um dos seus filhos. Mas alguém, no decorrer da vida dessas pessoas, poderiam tirar a escravidão dessas pessoas mediante o pagamento do resgate. Um condenado à morte por algum crime poderia também pagar o resgate, o preço exigido pela sua morte. Dê depois uma lida lá em Êxodo, capítulo 21, de 29 em diante. E pagando, então, essa quantia, esse valor, o valor exigido, o resgate, como você está vendo ali, o preço, então ele seria liberado da morte. Tudo isso, na realidade, irmãos, essas leis, são panos de fundo para o Novo Testamento, para que quando Cristo fizesse a sua obra redentora, houvesse sufrágio legal dentro das mentes e dos corações das pessoas a respeito do resgate que ele fez pela cruz do Calvário. Segure essa ideia com você, que eu quero também falar mais um pouquinho aí na frente sobre outra coisa. O único Redentor dos escolhidos é o Senhor Jesus. E da onde nós tiramos essas afirmações? Olha, tudo que está negrito e com um ponto aí na frente são versículos bíblicos que nos falam sobre isso. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate, ou seja, resgatar muitos, né? Não mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Cristo. Lá em 1 de Pedro 1, 17 e 19.
Ainda não sois de vós mesmos, porque foste o quê? Comprados por preço. Ou seja, foi Cristo que nos comprou. Então, por isso, nós somos servos do nosso Senhor e Salvador, escravos dele para fazer a obra deles, viu, irmãos? Essa é a nossa condição aqui na terra. Mas ainda, fomos justificados mediante, olha só a palavra, redenção, a compra que há em Cristo Jesus. Então, são ideias em que convergem a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa função de único e de verdadeiro Salvador. E, irmãos, nós colocamos embaixo tudo isso porque nós éramos escravos do pecado. E essas palavras assim, então elas são muito significativas para nós, porque nós nos lembramos quem nós éramos antes dessa redenção e quem nós somos em Cristo Jesus. Jesus é o único redentor dos escolhidos. Então, por isso nós podemos afirmar, não há salvação em nenhum outro, a não ser no Senhor Jesus. Glórias ao seu nome. Mas agora, irmãos, nós entramos em algo difícil, que tem sido debatido pelas pessoas no decorrer do tempo. As duas naturezas de Cristo. Então, pensa bem, faz uma conta aí na sua cabeça. Jesus é 100% Deus? Sim, a Bíblia fala que ele é 100% e totalmente divino. Mas ele é totalmente humano? Ele encarnou? Sim. Então fica uma conta difícil na nossa mente, porque ele seria um ser 200%? E essas têm sido o pensamento em relação às naturezas do Senhor Jesus Cristo. Isso tem trazido debates, discussões durante muito tempo, em alguns aspectos até acalorada. Mas quando nós olhamos para o Senhor, entendemos que tudo ele pode fazer, faz da maneira que ele quer, que nós, quando olhamos humanamente e matematicamente para as coisas, nós vamos achar desequilíbrio, vamos achar perturbações na nossa mente. Mas quando olhamos pelos olhos da fé, entendemos que também metaforicamente ele precisava fazer, que Deus pode ser tudo aquilo que ele quer ser. Então essa verdade nós podemos crer de maneira como a palavra de Deus nos assevera, né? Olha só, a Bíblia fala lá, olha, o grande mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Como Deus se manifestaria? Deixaria lá o seu trono de graça e se manifestaria em carne. Ou seja, é um mistério, viu, irmãos? É algo que transcende o nosso entendimento e está além da nossa compreensão, da compreensão humana. Por quê? Vamos falar da divindade. Jesus é verdadeiramente Deus. Isso está escrito na palavra de Deus. Não foi a nossa igreja ou o pastor que está falando. Jesus é chamado de Deus. Leia lá em João 20, versículo 28, em Tito 2,13, e você vai ter essa perspectiva de que no Novo Testamento Jesus era reconhecido como Deus. Existem livros que falam da história do povo de Deus, e essa era a visão de que Jesus era Deus. Isso não foi atendido sistematicamente, mas as pessoas que andaram com ele sabiam que ele era o Deus encarnado e tinham essa perspectiva. Jesus possui atributos que somente o divino possui. Então são atributos divinos, como eternidade. Leia lá em Hebreus 13:8. Onipresença, Efésios 1:23. Presença em vários lugares, em todos os lugares. Onisciência, João 16:30. Onipotência, Mateus 8:26. Imutabilidade, Hebreus 13:8. Santidade, Lucas 1:35. Note que todos esses atributos divinos tinham uma limitação,
porque ele estava em corpo humano, estava nesta encarnação, sendo manifesto em carne, e por isso, então, havia algumas limitações, porque naquele momento era mistério que fosse assim. Então, é um grande mistério da piedade. Nós estamos dentro desse mistério. Jesus, quando falava dele mesmo em algumas situações, ele se dizia filho de Deus. Ou seja, o filho de Deus aqui não é alguém distante de Deus ou diferente dele, mas é alguém igual a ele, igual a Deus. Em João 5,18 e João 14, 7 a 9, nós temos essas afirmações. As obras de Jesus testificam que ele é Deus, irmãos. Nós temos vários milagres do Senhor Jesus que somente o Senhor Deus poderia realizar. Isso demonstra a sua deidade, a sua natureza divina. Há testemunhos significativos sobre que Jesus é Deus, né? Aqueles que eram curados se prostravam diante dele para o adorar, e só Deus pode ser adorado, e Jesus nunca deixou de receber essa adoração. Ele simplesmente mandava, em algumas situações, aqueles se levantarem para que eles mostrassem-se, por exemplo, ao templo para receberem o sinal de que a sua chaga, a sua cura tinha sido feita pelos próprios dirigentes do templo. Jesus foi adorado como Deus e recebe essa honra e em cultos que eram devidos somente a Deus. Então, toda essa gama e todo esse entendimento de que Jesus era Deus, ele vem da Bíblia, do Novo Testamento, da perspectiva dos seus discípulos. Aqueles que andaram com ele falaram assim: olha, é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, é o Senhor. E passaram a adorar, e assim nos ensinaram, e os apóstolos assim nos prolataram sobre esta natureza do Senhor. Mas também a própria Bíblia fala que Jesus se encarnou, tomou forma de homem, ou seja, está aí, teve uma humanidade. Jesus teve um nascimento humano, ainda que sobrenatural, né? Jesus, o Pai do Senhor Jesus, não foi humano, foi gerado através do Espírito Santo. Jesus teve um desenvolvimento humano, ele crescia em conhecimento, em graça, diante de Deus e dos homens, ele crescia, teve um desenvolvimento. Há referências, irmãos, explícitas ao corpo e à alma de Jesus na Bíblia, desse crescimento. Jesus tinha sentimentos que eram dos seres humanos, né? Jesus sentiu fome, sede, cansaço, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, conforme está lá em Hebreus capítulo 4, verso 5. Ele foi identificado como um homem, era chamado filho do homem, né? Não é isso? Jesus sofreu, morreu, sangrou, né? Derramou o seu sangue como homem, mas nunca não pecando, sem pecar diante de Deus. Ou seja, duas naturezas ao mesmo tempo que são entendidas, e aí você vai entender como um mistério de Deus. Um Deus que se encarnou no homem, Jesus não era um homem possuído, como alguns diziam. Jesus não era só homem, Jesus não era só Deus, mas Jesus era um homem-Deus. Explica isso aí. É fácil de explicar quando nós entendemos isso a partir da fé, de que para Deus tudo é possível e que isso é um dos mistérios de Deus que não competem o homem entender ou saber, mas assim Deus determinou. Tá bom? A necessidade das duas naturezas. Por que então isso? Por que Deus? Isso às vezes, irmãos, nós pensamos nas nossas conjecturas, né? Dúvidas, né? Todavia, foi mistério que fosse assim, e Cristo foi homem e foi Deus, porque Deus tinha alguns planos. E nós começamos também a pensar um pouquinho sobre isso e queremos que você pense também.
Vamos lá? Jesus tinha que ser homem. Por quê? Para representar-nos no pacto da graça, cumprindo por nós as exigências da obediência nesse pacto. Vocês lembram do pacto da obra e do pacto da graça? Que o pacto tem duas partes. Ora, quem ia cumprir a parte dos homens? Era o Senhor Jesus. Então ele, como homem, subiu naquele madeiro como ser humano e ali morreu para cumprir a parte do pacto que cabia aos homens, morrendo na cruz em obediência ao pacto e à ordem de Deus. Então tinha que ser homem. Para também, irmãos, tomar sobre si os nossos pecados e morrer por nós. Porque Deus não morre, irmãos. Só um homem morre. E Jesus, homem, morreu lá na cruz. Não é isso? Mas nos resgatou da escravidão e da culpa do pecado. Então ele precisava ser um homem. Mas também, letra C, para experimentar nossos sofrimentos. A Bíblia fala que o Senhor é misericordioso, é um sumo sacerdote fiel. Ele nos socorre quando nós passamos as tribulações, as nossas dificuldades. Por quê? Ele sofreu como a gente. Ele sabe da nossa sede, da nossa angústia, né? Que coisa bela, irmão. O Senhor Jesus é o único Deus que, ao se tornar homem, a se rebaixar nessa situação, ele o fez por amor e por misericórdia, porque sabendo que nós passamos e sabendo a nossa fragilidade, ele pode interceder junto ao Deus triuno lá pela gente, porque ele foi homem e nos conhece. É algo belo, maravilhoso, que enche o nosso coração de alegria. Por isso Jesus tinha que ser homem, mas também ele tinha que ser homem para ser um exemplo perfeito para nós, seus seguidores. Ele venceu a morte, ele venceu as tentações, ele venceu o inferno com os ditames para nós nos dando morte eterna, mas agora por ele nós temos vida eterna. E ele fala: vem, segue-me. Olha, eu sofri. Olha, eu com perfeição eu cumpri a minha prova. Então você pode conseguir. Você é capaz. Você tem valor. Você pode fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Então nós somos dele, né, signatários. Ele é um exemplo para a nossa vida, para nos mostrar o caminho certo. Por isso, irmão, por essas coisas, Jesus tinha que ser homem. Mas, em segundo lugar, Jesus tinha que ser Deus. Por que isso? Porque somente Deus pode fazer um milagre durante esse ministério terreno que o Senhor Jesus fez. Nenhum outro homem poderia fazer. E ainda, irmãos, nos dias atuais, ele pode fazer isso nas nossas vidas, nos nossos corações, porque a sua bondade, a sua misericórdia para conosco não tem fim. Então, os milagres, as obras, os sinais que ele fez lá no Novo Testamento, somente Deus poderia ter feito. Então, ele tinha que ser também Deus. Mas na letra B, ele tinha que ser Deus para atender as nossas orações e também, né, intermediá-las. Agora, quando nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Nós temos um Deus que afiança diante do Deus Trino todas as nossas petições. E por isso, então, nós estamos tranquilos. E ele mesmo fala para a gente: olha, tudo que pedires em meu nome, vocês vão receber e vão ter. Pede com fé, vive para a minha glória e veja os sinais na sua vida, porque ele é o intermediário diante de Deus das nossas orações. Então ele tinha que ser Deus. O Senhor Jesus tinha que ser Deus, irmãos, para também nós sermos, para que ele pudesse ser o Senhor, tanto dos vivos
mas também dos mortos. Lá em Romanos 14, 9, nós temos isso, que o Senhor Jesus é Deus e Senhor dos vivos e dos mortos, daqueles que morreram e daqueles que estão vivos, porque Ele é o Senhor, porque todo joelho se dobra diante dEle e confessa que Ele é o Senhor, por isso que Ele tem que ser Deus, porque só diante de um Deus é que se dobram todos os joelhos e tem o senhorio diante dos vivos e dos mortos. Ele tinha que ser Deus também para que toda a autoridade no céu e na terra fosse lhe dada, ele tivesse essa autoridade. Homem não teria essa autoridade, mas só o Cristo ressurreto é digno de ter essa autoridade, porque ela é dada por Deus, porque foi conquistada na obediência, na vida do Senhor Jesus. E na letra E, ele tinha que ser Deus para voltar, irmãos, no final dos tempos, e com toda essa autoridade que ele tem, reunir os salvos à direita e os perdidos à esquerda, e para falar para aqueles salvos, assim, olha, vinde benditos de meu Pai, né? E tomai, né, por herança o reino que está aguardado para vocês, desde a fundação do século. Mas dizer também, irmãos, para aqueles que estão na esquerda, para aqueles que viveram vidas dissolutas, longe de Deus, para aqueles que não conseguem crer, para aqueles que foram tomados pelas dúvidas, estão longe de Deus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para o diabo e seus anjos. Nós precisamos entender que Jesus é o Deus que nos deu, que nos comprou a salvação pelo seu sangue, que morreu por nós, que está na direita de Deus, nos dando as condições de estar com Ele, vivendo essa nova vida para a glória de Deus. Amém. Que bom, né, irmãos? Gostaria que você agora desse uma lidinha naquilo que nós falamos nesse vídeo, visse os versículos e respondesse essas duas perguntas. O que é redenção? Redentor e resgate. Nós falamos lá em cima, mas com as suas palavras. O que é redenção? O que é redentor e o que é resgate? E a segunda pergunta, eu quero duas passagens bíblicas que comprovam que Jesus é o Redentor, é o nosso Redentor. Está escrito só onde? Alguém fala assim, tá, Jesus é o Redentor, mas está onde na Bíblia? Você, não, está aqui, ó. Você vai mostrar. Por isso que eu tenho pedido para você mostrar as passagens bíblicas. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós vamos passar agora para a nossa oração, o nosso pedido de oração. Sempre lembrando de orar pela Igreja Presbiteriana do Brasil, seus sínodos, seus presbitérios, suas igrejas, suas autarquias, seus membros oficiais, ministros, presbíteros, diáconos. Orar pela nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Fontinha, pelo seu conselho, pela sua junta diaconal, por suas sociedades internas, por seu coral, pelas crianças, pelos departamentos da igreja, pedindo que Deus seja conosco. Orar também, irmãos, por aqueles membros da igreja que sempre nos pedem. Nós começamos por aqueles que são um pouco mais já na terceira idade, né? Lembramos da Dona Dalva, lembramos da Euzinha, da Neucina, da irmã Carli, da Maura, né? E de outros irmãos que são um pouquinho mais idosos e precisam da presença do Senhor nos nossos trabalhos, que Deus nos fortaleçam, juntamente com aqueles irmãos que às vezes nós não lembramos aqui dos nomes, aqui não por nossa distração, mas é porque esses irmãos
não pediram para que nós orássemos detalhadamente. Então, às vezes, passam alguns nomes aqui nesse trabalho. Então, estamos repetindo por todos os membros da igreja. Estamos falando, nominando alguns, não porque deixamos de falar os seus nomes, mas porque esses pediram para a gente orar por eles. Então, nós estamos orando conforme nós prometemos e revelando e falando o nome deles, né? Mas, na realidade, a nossa oração é por toda a membresia da Fontinha. E talvez, se o seu nome não está aqui nesses nomes, talvez foi porque você não passou o seu nome. Então, nós oramos de maneira geral para você. Mas, você querendo e tendo um pedido especial, fale conosco. Nós vamos orar por você com todo prazer, com toda a alegria, tá bom, querido? Então, oramos pela nossa irmã Sandra Patitucci, pela sua casa, pela sua família, pelo Salvador Patitucci, pela sua saúde, pela sua família, para que Deus o reintegre totalmente nessa sua saúde, para que ele seja muito abençoado. Carlos, juntamente com toda a sua família, o seu filho Sérgio, para que tenha também as bênçãos do Senhor no seu lar, na sua vida, na sua saúde, na sua casa. A nossa irmã Sandra, pela sua saúde, Patitucci, pela sua saúde pessoal, emocional, sua filha Vanessa, suas outras filhas, netos, netas, para que o Senhor também abençoe essa família que nos pede oração. A nossa irmã Neuza pediu pela sua família, pelo Betinho, pela Simone, pela sua vista, para que o Senhor a abençoe. Nós oramos pela nossa irmã Dalva, que além de ser uma das nossas irmãs idosas, ela também está com dores. Nossa irmã passa por problemas na sua família, para que o Senhor seja com o seu filho. Nós oramos pela Dulce do alongamento. Nossas irmãs nos falaram, que ela nos traz um pedido sobre uma irmã, ou sobre uma menina que estava com um tumor. Então ela precisa também da intervenção do Senhor, para que o Senhor possa abençoar essa menina que ela nos traz. Nós oramos também pelo Gerry Tomé, que a nossa irmã Marúcia nos pede para orar, está enfermo, sem poder engolir direito, para que o Senhor seja com ele. Pedimos oração especial para a nossa irmã Verinha, para que ela que está em vias de fazer uma cirurgia, talvez ela já tenha até feito no dia de hoje, mas nós estamos em oração por ela, para que a sua recuperação seja a mais breve possível e ela esteja aí forte, firme, na presença do Senhor. Pedir que o Senhor seja com todos nós, com todos os membros da nossa igreja, com aqueles que colocaram o seu nome no jardim da oração, mas aqueles também que não assim não fizeram. Nossa irmã Sônia Abreu pediu para orar por ela, pela sua família, a Helena, a Deise Furtado, nosso irmão Aurélio e família. Enfim, irmãos, são nomes aqui que chegam a nós e nós estamos olhando aqui para que o Senhor possa estar com essas pessoas e famílias, ok? Vamos então fazer a nossa oração final. Curve a sua cabeça. Vamos orar pela nossa igreja, para que o Senhor possa estar conosco, ser conosco. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o teu santo nome, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor seja com o teu povo, Pai. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que essas pessoas que aqui nos recorreram pedindo oração, mas aqueles nossos irmãos da nossa igreja que precisam também de oração,
para que o Senhor esteja com eles, os abençoe rica e abundantemente, para que, Senhor Deus, haja o teu poder discriminado nestas famílias, nestas pessoas, Pai. Abençoa o teu povo, seja com aqueles que estão fracos na fé, seja com a igreja da Fontinha, desperta a nossa membresia, seja com o povo que chama pelo teu nome, que clama, Senhor Deus, a tua presença. Nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos, em um nome do Senhor, na força e consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, querido irmão, querida irmã. Recebei agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido irmão, irmã, uma boa noite, uma boa quinta-feira para você e para a sua família. Até domingo, se assim Deus quiser. Amém.